Boa noite, irmãos, amigos em Cristo Jesus, nosso Salvador, o único Salvador, não há outro, só Jesus salva. Estamos nesta noite mais uma vez juntos e é uma alegria muito grande estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus e também orarmos. Nossos cultos das terças-feiras estão ainda suspensos, mas o culto aos domingos, às 9 horas, estão abertos, estão presenciais. Se você desejar um dia fazer-nos uma visita, poderá fazer acessando a inscrição que aparece embaixo desse vídeo. Isso é uma alegria invulgar receber você lá para conhecer e também estarmos juntos adorando ao nosso Deus. Domingo às 9 horas da manhã. Gostaria de falar nesta noite sobre um assunto que poucas pessoas gostam de falar, mas que está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós precisamos falar. A influência do pecado na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida. E para tanto nós vamos ver 4 versículos da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 6, versos 11, 12, 13 e 22. Vamos ver. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estar unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Verso 22. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Há um hino que eu gosto muito, desde a minha juventude, é da harpa cristã, número 422. No céu não entra pecado. E a primeira linha desse hino diz exatamente isso. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Esse é o céu. No céu não entra nada que não preste. No céu só entra coisa boa. Por isso que no céu não entra pecado. Mas, pastor, como podemos vencer essa influência do pecado em nossa vida? É tão difícil, eu acho tão difícil. Realmente é. Mas não é impossível. Vamos ver algumas dessas situações em que podemos apelar para que vençamos a influência do pecado em nossa vida. Em primeiro lugar, devemos nos conscientizar de que somos servos de Deus e não servos do pecado. Muitos fazem o contrário. São servos do pecado e não são servos de Deus. A vitória começa pela obediência. Se você não for obediente, você não vai vencer o pecado. Vivemos dias que cobram de nós uma definição clara do que é viver uma vida
cristã autêntica e santa. Os valores éticos estão em decadência. A moral caiu no mundo do relativismo. Tudo hoje é relativo. Não existem regras absolutas para ela. O comportamento das pessoas, elas estão vivendo em circunstâncias do depende. Depende do lugar que você está. Depende da situação. É viver, não é? A teoria do camaleão, que mudam a cor de acordo com o ambiente. A vida cristã é um desafio de viver uma vida cristã constante, autêntica, sem subterfúgios. Essa é a vida cristã que agrada a Deus. Em segundo lugar, uma das estratégias para que o pecado não tenha influência em nossa vida, devemos levar o pecado a sério. Muitos estão tratando o pecado como um bichinho de pelúcia. Botam lá para dormir, brincam com ele como uma criança, vai aqui, vai acolá com o pecado. Tratam o pecado como se fosse um bichinho de pelúcia, quando não é assim. O pecado não é inofensivo. O pecado ele é ofensivo, ele mata, ele destrói, ele arrasa a vida das pessoas. Não buscando a Deus em oração para pedir o perdão dos seus pecados. Muitas pessoas mudam os nomes dos pecados e chamam o pecado de pequenos deslices morais. Chamam o pecado de faltas leves. Deus trata o pecado como uma realidade terrível. Deus detesta o pecado. E esse deve ser o nosso procedimento também. Detestar o pecado. Não querer conversa com o pecado. Não dar lugar ao pecado em nossa vida. É o que o texto diz, que lemos aqui. Em terceiro lugar, devemos usar as armas de Deus contra o pecado. A primeira arma do cristão, da pessoa contra o pecado, é a oração. Orar, orar, orar. Para que Deus nos livre. O pecado com certeza vai vir ao nosso encontro. Deparamos-nos com o pecado todos os dias, diversas vezes por dia. Mas não podemos dar lugar ao pecado em nossa vida. Quando o pecado estiver chegando perto de você, você ora a Deus e diga para Deus: Senhor, eu não tenho força para vencer esse pecado. O Senhor vai lá e, em meu nome, em nome de Jesus, vença esse pecado. Ore a Deus, clame a Deus. Faça esse pedido a Ele. Quantos já se esqueceram do significado da oração? E a oração não faz mais parte da vida de tantas pessoas. É por isso que não vencem a influência do pecado. A segunda arma contra o pecado é a Bíblia, a santa palavra de Deus. D.L. Moody, grande orador, grande conferencista, grande pregador da palavra de Deus. Moody certa vez disse o seguinte: este livro me afastará o pecado, ou o pecado me afastará desse livro, referindo-se à Bíblia, a palavra de Deus. As pessoas não leem mais a Bíblia. As pessoas não pegam mais a Bíblia. Deixam a Bíblia aberta em casa, no escritório, às vezes no Salmo 51, apenas como se fosse para lançar sorte
sobre a vida das pessoas, sobre o seu lar, sobre o seu escritório, sobre o seu trabalho. Mas não é assim. A Bíblia precisa ser lida a todo dia, a todo instante. Ela tem que encontrar tempo em sua vida para que você leia a palavra de Deus. Não apenas ser lida, mas estudada, meditada. Há dias atrás eu falava sobre a nossa vida devocional. Aquele momento que você a sós com Deus, você lê a Bíblia, medita, ora, canta, louva a Deus, você e Deus somente. Mas as pessoas não têm mais tempo para isso. Então, quando o pecado vem, a pessoa está fragilizada. E o pecado então vence, supera, porque ela não está bem. Uma outra arma contra o pecado é o testemunho cristão. Quando estivermos preocupados em testemunhar de Cristo, do que Ele fez em nossa vida, do milagre que Ele operou na nossa vida, Cristo se torna autêntico. Cristo se torna essencial em nossa vida. Quando assim fizermos, pensaremos 10 vezes antes de ficarmos cometendo pecados e envergonhando o nome do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Permitam-me uma ilustração. Uma adolescente procurou o seu pastor e disse: pastor, eu quero ser batizada. E aquele pastor perguntou para ela: minha jovem, por que você quer ser batizada? Qual a transformação, qual a mudança que você pode contar para mim que você sente em sua vida? E aquela jovem começou a dizer: pastor, eu leio a Bíblia. Hoje eu tenho prazer em orar, prazer em ler a Bíblia, prazer em testemunhar dos meus colegas de escola, testemunhar perante meus familiares, meus parentes, amigos. Eu tenho esse prazer. E aquele pastor então perguntou para aquela jovem: então você não se considera mais uma pecadora? Disse: não, pastor. Sim, eu sou uma pecadora ainda. Eu peco todos os dias. Mas, pastor, tem uma grande diferença. Antes, quando Jesus não tinha ainda entrado em minha vida, eu corria para o pecado. Mas agora, pastor, depois que Jesus entrou em minha vida, eu fujo do pecado. Eu corro do pecado e não para o pecado. Aquele pastor com seu coração regozijando de alegria, alegre, retumbante, disse aquela jovem: minha irmã em Cristo, você então está preparada para ser batizada. Você tem fugido do pecado ou você tem corrido para o pecado? A Bíblia diz que nós não servimos mais ao pecado. Verso 23, para encerrar, diz, Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero orar por você. Pede a Deus pela sua vida. Quem sabe você não está tendo forças para superar essa influência do pecado na sua vida. Eu vou orar por você, para que Deus atue na sua vida. Você tenha forças para dizer não ao pecado. Nosso Deus, nosso Pai, eu te peço por essas pessoas que são ao alcance da minha voz nesta hora. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo
possa estar convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo. E que elas sintam, nosso Deus, forças, coragem, para quando o pecado se apresentar diante delas, elas entendam que elas são servas do Senhor Jesus e não servas do pecado. Elas têm que servir a Ti, Senhor, e não servir o pecado. E que elas abominem o pecado. Em nome de Jesus. Amém.